Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje com a Andressa Luciano, que é uma dona de escola inovadora, uma escola inovadora, a Wish. É uma escola que nasceu de uma forma muito inusitada, porque a Andressa tinha uma filha e procurava uma escola que desse uma educação diferente, mais atraente, que estimulasse mais a filha dela, e não encontrou nada muito ideal. Então se aventurou a criar uma escola do zero, isso há 9 anos atrás, e hoje vai contar um pouco para a gente sobre a Wish Bilingual School, que é uma escola que inclusive ganhou esse ano o prêmio EduMission, que é um prêmio internacional sobre as escolas mais inovadoras do mundo. Olá, Andressa. Tudo bem, Ana? Tudo, e Obrigada você? pelo convite. Tudo bem. Então, a gente sabe um pouquinho da história, que você viajou pelo mundo para pesquisar o que existia de mais inovador, em escolas que estavam fazendo uma educação diferente, né? Uhum. Porque já sabemos aqui no blog, nesse espaço, a gente fala muito sobre a necessidade de mudar a educação para que ela fique mais conectada com o mundo atual, para que ela seja mais interessante para as crianças. Uhum. E você fez essa rodada antes de formatar o Wish e começar o negócio. Quer contar um minuto sobre isso pra gente? Quais foram as suas inspirações? Bom, na verdade, então, acho que como você contou, a Wish nasceu de uma busca, né? Quando eu estava buscando escola para minha filha. E ela nasce ainda num formato bem tradicional. Uhum. E cresce muito rapidamente. Uhum. E apesar dela estar indo muito bem, tinha algum incômodo ali que eu não entendia muito bem o que era. Então, depois de uma primeira oportunidade aí de conhecer algumas escolas inovadoras, isso na Europa, num primeiro momento, eu voltei e, assim, entre outubro de 2012 e começo de 2013, a gente mudou vários dos processos e de lá para cá vem formatando o que hoje a gente chama de educação holística, né? Então, depois dessa primeira viagem para a Europa, eu segui visitando escolas no mundo inteiro, então Índia, América do Sul, no Brasil também acho que a gente tem já bastante exemplo, e sempre com esse olhar de buscar o que as escolas estavam fazendo de diferente. Então cada uma delas ali no seu viés, né? Umas mais com olhar para a sustentabilidade, outra com olhar para os processos, para uma avaliação diferente. E aí a gente foi vendo o que fazia sentido para o nosso contexto e para os desafios que a gente estava enfrentando, né, em São Paulo, no Tatuapé, com a realidade dos alunos que a gente tinha. Conta um pouco pra gente assim, o que é esse conceito seu de educação holística. Quais são os pilares mais importantes da educação holística que você faz? A gente começou primeiro a olhar para o que a escola mais apresenta, né, que é o que a gente chama de mente. Então, esses conteúdos, a avaliação, e entender que aquilo era importante, mas precisava ter um outro formato. E que para além daquilo tinha outras coisas que a gente estava deixando para lá, né, deixando passar. Então a gente entende que as crianças são formadas por 5 pilares. Então a mente, que é o que a maioria das escolas trabalha, o corpo, que conforme eles vão crescendo vai sendo deixado de lado, o espírito, que a gente entende como autoconhecimento, os outros, que são as relações, e o mundo, que é tudo mais que está acontecendo por aí para além do currículo tradicional. Então, são esses 5 eixos que todos os nossos projetos abordam e a formação de professores também aborda. Então, todo o trabalho que a gente realiza está formatado em cima desses 5 eixos. Então, como é que você monta um currículo para que ele possa ter esses 5 ingredientes? A gente propõe o que a gente chama de perguntas e provocações. Então, ambientações de espaço, um documentário, um livro, um jornal, uma notícia. Então, alguma coisa que a gente acha que vai estimular essas crianças, fazê-los ter perguntas e ficar curiosos. E a partir do momento que a gente nota que alguma dessas provocações chamou a atenção deles, a gente meio pega esse gancho e aí a gente fala que começa a crescer o mapa a partir daí. Né? Então, por exemplo, no começo do ano, a questão do grafite, das pichações e essa coisa toda que aconteceu em São Paulo, as crianças chegaram com esse tema muito forte. Então, esse foi o núcleo de um projeto que foi tomando um tamanho aí. Então, a gente faz primeiro o tema, num segundo momento esses 5 eixos. Então, por exemplo, em corpo, o que a gente podia trabalhar de corpo que tinha a ver com grafite? Então, eles tiveram oficinas de parkour. Depois do nosso mapa, os currículos, as demandas nacionais, né? Então agora a base curricular, como é que a gente consegue fazer com que
o que eles têm que aprender esteja relacionado ao que eles querem aprender. Como é que você consegue relacionar, por exemplo, o que você conseguiu relacionar com o tema das pichações, do grafitismo e tudo isso, com conteúdo formal? Por exemplo, eles chegaram até, por conta do grafite das pichações, chegaram até o Muro de Berlim. Então, o que a gente faz é olhar esse tema e ampliar. Né? Então, quando eu entendo que esse Muro de Berlim pode ser um bom link do grafite com a história, e vou aprofundando as perguntas para que eles possam chegar com o que eles querem saber, aonde a gente entende que eles têm que chegar. Muito bom, então, um pouco adorei. Link, assim. E aí a preparação dos professores para fazer isso é super crítica, né? Eu imagino que o professor tem que ser, primeiro, bem livre, por um lado, né, e bem seguro, acho que até dos seus conhecimentos, mas livre no sentido de usar a sua própria criatividade para ir fazendo essas relações, né? Uma das coisas mais críticas que a gente fala, inclusive para os nossos professores, é que eles têm que ser muito repertoriados. O que quer dizer com então, isso? Ele não consegue olhar o grafite e chegar lá na guerra se ele não tiver repertório no meio desse caminho, né? Então, como que a gente amplia esses temas? Então, como é que ele olha para a base e vê aquilo para além de disciplinas escolares? Porque a base, na verdade, ela é uma organização de coisas que nos servem para a vida e para o mundo, né? Então, ela tá ali naquele formato para facilitar, mas como é que a gente entende que essas coisas funcionam no mundo? Toda a nossa equipe tem todo dia 2 horas para além do horário que as crianças vão embora, para poder trabalhar em cima desses documentos, né? De livros, de documentários, do que mais eles vão precisar ali para provocar as crianças. E a gente fomenta muito que eles ampliem leituras, passeios, para além do olhar da pedagogia. Também. E vocês também trabalham as crianças num esquema que não é tão rígido, desde a parte física das salas de aula, que não são pré-determinadas e quadradinhas e cheias de cadeiras viradas para frente da lousa, que tem todo um espaço que eu gostaria que você falasse, até a questão de ser multisseriado, quer dizer, de você juntar crianças de idades diferentes. Como é que é isso em relação ao currículo, por exemplo? Uma das premissas que a gente tem, e aí eu acho que ela é base para toda a organização de tempo, de horário, de currículo, é que a gente entende mesmo que cada criança é única e tem um caminho único, uma competência única, um tempo único para realizar as coisas. Então a ideia é que o espaço se acomode às crianças e às propostas e não ao contrário. E o tempo e as organizações de idade é a mesma coisa. Então isso pode se dar de várias maneiras. Então, em alguns momentos eles se organizam por interesse mesmo. Então, né, no que eles estão interessados em aprofundar, eles vão se alocando. E em outros momentos por necessidade. Então, uma criança que precisa de um olhar maior para matemática, ou uma criança que precisa de uma ajuda maior com uma escrita de texto, aí as professoras vão organizando esses agrupamentos e vão focando no que aquelas crianças precisam mais. Então tem que ter um planejamento, que não dá para chegar, acordar de manhã o dia e descobrir na hora que vai ser feito, né? Tem gente que acha que é isso, né? Então, qualquer coisa, assim, a gente fala lá que é mais difícil do que você, de repente, ter aquele planejamento semestral que é estanque e que você, né, uma vez feito, não precisa mexer mais. A gente trabalha com um plano de possibilidades, que a gente chama. Esse plano de possibilidades é semanal, então ajuda as professoras a pensarem os espaços, os agrupamentos e até os materiais, né, o que deixar ali disponível para a semana. Mas como eu falei, todos os dias depois que as crianças vão embora, as professoras têm um primeiro momento que elas gastam em torno de 15, 20 minutos para fazer reflexões acerca do dia, o que funcionou, o que não funcionou, o que podia ser melhor, e olhar para o plano de possibilidades do dia seguinte e entender se ele permanece como elas tinham pensado ou se por conta do que aconteceu hoje eu faço alterações. E a parte do autoconhecimento das crianças, como é que você trabalha, que você conectou com o pilar do espírito, né? Isso. Como é que você trabalha isso? Tem uma vertente mais ligada a essa parte que talvez tem mais a ver com o que a gente chama de espírito, né? Então eles têm um momento de meditação, eles fazem agora, por exemplo, antes das refeições, 10 minutos de massagem, então tem uma troca ali até desse carinho, né, para eles poderem ir para as refeições
mais tranquilos e mais calmos. Então tem essa parte mesmo deles com eles mesmos. E tem até o autoconhecimento de caráter cognitivo. Então a gente trabalha com eles muita autoavaliação. Todos os dias, nos últimos 10 minutos, as turmas voltam a se reunir para falar sobre aquele dia. Então aquilo vai gerando um movimento neles de entender o que gosta mais, o que não gosta, né? Onde estão os limites ali da frustração, no que ele pode ajudar os colegas, no que ele precisa pedir ajuda. Uma reflexão mais também cognitiva sobre o processo de aprendizagem. Exatamente. E qual é a criança que você quer que saia da Wish? Eu acho que tem essa coisa de poder se conhecer, saber quem é, qual a sua potência, né? O que é aquilo que você pode dar de melhor para o mundo. E poder fazer escolhas conscientes com base nisso, acho que pra gente é a principal coisa, assim. Então é essa criança que possa, para além de alguém estar olhando e alguém estar mandando, né? Entender quais são as suas potências e poder fazer escolhas a partir delas, assim, com muita responsabilidade. Mas também essa mesma criança, então, mais autônoma, mais responsável, mais protagonista, mas que tem um repertório, como você falou, ampliado e referências e conhecimento também cognitivo na bagagem dela. Sim, e que saiba buscar, né? Uma coisa que a gente nota deles é que quando eles querem, de fato, né, que esse tema chega e belisca, né? Então é isso que eu quero saber, isso que eu quero aprender, eles vão a lugares que a gente não imagina. Então, às vezes você vê criança de 6º ano, e se você for olhar, por exemplo, na base, eles já estão numa profundidade de 9º ano. Porque eles começam a pesquisar e querer saber mais. Então, nesse mundo que a gente não sabe o que vai ser, né? Eu acho que também isso é uma ferramenta. Porque eles vão buscar onde for. Então vão procurar alguém, um especialista, vão procurar um material, né? E pelo fato de ser bilíngue, aonde for mesmo. Eu me lembro de uma história que uma vez você contou de uma criança que foi atrás, não sei se era de um cantor, de um artista americano, porque como é bilíngue, eles estão conectados pela internet com o mundo todo. Então conta essa história, que é muito legal. Eles estavam fazendo um trabalho e começaram a pesquisar a coisa da ilusão de ótica. Né? Então, como que isso se dá e produzir umas coisas em cima disso. Eu teve uma exposição no Sesc, e aí a gente levou as crianças, enfim, tinha tudo a ver. E eles ficaram apaixonados por uma das obras, que era uma pintura na parede, mas que parecia muito um vidro. Então tinha essa coisa da ilusão de ótica. Não, vamos fazer. Voltaram para a escola, quiseram reproduzir. Acharam lá um espaço, reproduziram a obra. E aí eles falaram, não, ficou genial a nossa obra, né? O artista da obra original precisa ver. E eles foram pesquisar quem era, conseguiram um contato da pessoa. Ele morava em Nova York, mas ia vir a São Paulo num determinado momento para uma exposição, enfim. Só que eles conseguiram o contato, mandaram um e-mail sozinhos. Professor ali tutorando, mas eles conseguiram, mandaram um e-mail. Para surpresa de todo mundo, o artista respondeu. E aí ele não ia vir pertinho, assim, mas eles deixaram a obra lá, então teve a mostra e tudo. E depois de 1 mês e meio, mais ou menos, o artista esteve em São Paulo e esteve na escola para visitar a obra deles. Então eles fizeram ali o tour, mostraram a escola, mostraram a obra, tiraram fotos. E aí entrevistaram o artista, né? Você tem camarim? Então era engraçado as coisas até que perguntavam para ele. Mas foi demais. Então é isso, assim, outro dia eu passei no corredor e um me perguntou se eu tinha o e-mail do Obama. Porque ele queria perguntar alguma coisa muito importante sobre os Estados Unidos. Eu falei, bom, eu não tenho, mas a gente pode tentar arrumar, né? Então acho que essa coisa de não ter teto, né? De eu vou onde eu precisar ir. Eles se sentem empoderados. Empoderadíssimos. Eu acho que isso é muito legal. Ninguém segura eles, não. Que legal. E me conta, para terminar, qual é a tua maior dificuldade na Wish? Eu acho que é materializar, para quem não vive o dia a dia da Wish, o que a Wish pode fazer. Obrigada, Andressa. Imagina, que agradeço. Parabéns, boa sorte. Espero que a Wish cresça e se multiplique, porque a gente realmente precisa de escolas assim, pelo Brasil afora e quem sabe no mundo. Obrigada, Ana. Obrigada.